Olá, seja muito bem-vindo a mais um momento de leitura bíblica. Nós estamos hoje no 6º dia de leitura e, portanto, vamos estar lendo o 6º capítulo do Evangelho de Lucas. Antes disso, eu quero te convidar, se tu ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que está sendo compartilhado aqui de conteúdo relevante para a tua vida. E também curte esse vídeo, deixa um comentário falando como está sendo esse período de leitura bíblica para ti. Comenta sobre impressões do texto, deixa alguma dúvida se quiser, para que a gente possa estar interagindo aí e também crescendo juntos, tá bom? Hoje, então, o capítulo 6, vamos ler. Eu quero te mostrar uma funcionalidade interessante aqui do nosso aplicativo YouVersion que a gente está usando. Se tu ainda não tem ele no celular, acho que vale muito a pena baixar. Uma das coisas que ele nos permite fazer é, por exemplo, fazer comparação de versões. O aplicativo tem várias versões da Bíblia em português e a gente pode, por exemplo, comparar o versículo 1, por exemplo, eu seleciono aqui e faço comparar, e eu tenho todas as versões, né? O mesmo texto para poder ler várias versões diferentes e poder comparar o texto, poder comparar a forma como a tradução aconteceu. E eu posso também, ao longo do texto, por exemplo, marcar se esse texto aqui chamou minha atenção, eu posso selecionar e fazer aqui a marcação, né, verde, por exemplo, né, se eu quiser destacar esse texto. E se eu quiser desmarcar, basta fazer a mesma coisa e retirar a marcação. Então você pode fazer isso na Bíblia em papel também, né, com alguma caneta, com algum marca-texto. Mas é uma funcionalidade que a tecnologia nos dá. Tá bem? Vamos ler então capítulo 6, a partir do versículo 1. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal com seus discípulos, começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Vamos dar uma paradinha rápida aqui. Seguinte, né? O sábado para o judeu é um dia de santificação, né? O sábado, a gente tem por princípio que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Nos 10 mandamentos nós temos também um mandamento que diz: lembra-te do sábado para santificar, e esse sábado é o Shabá, é o tempo de descanso. E há um princípio por trás disso que diz que Deus é o nosso descanso, né? Nós podemos trabalhar e fazer toda a obra das nossas mãos, mas o nosso descanso está no Senhor. Esse dia é um dia separado para o Senhor. Nós entendemos que hoje nós podemos ter momentos separados para o Senhor, podemos ter um dia separado para o Senhor, pode ser o sábado, pode ser outro dia, domingo, a segunda, a terça, qualquer dia é o dia do Senhor, mas nosso descanso está no Senhor. O judeu aqui, né, ele guardava o sábado de uma forma bastante religiosa, né, inclusive com mandamentos que limitavam as atividades no sábado. E aí eles questionam por que os discípulos, né, de Jesus estavam colhendo espigas aqui, porque colher espigas no olhar deles era um trabalho, né? Estavam colhendo espigas para comer. E era um trabalho e não seria, portanto, permitido. E aí Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus usou aqui uma passagem que a Bíblia relata, né, que Davi, quando estava em fuga, né, de Saul, fugindo, né, Saul estava perseguindo Davi, ele e os seus companheiros, eles fogem, e Davi, para se alimentar, e dá também aos seus companheiros os pães que estavam, diz aqui os pães da presença, né, que eram de uso exclusivo dos sacerdotes, e não poderiam ser comidos por outra pessoa, né? Mas Davi usa aquele recurso, aquele pão, para saciar sua fome e também de seus companheiros. Jesus mostra isso e diz: olha, Davi fez isso, vocês não acham isso problema, né? Vocês nunca leram essa passagem? Isso aconteceu. A gente tem o registro bíblico de que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Andava de acordo com a vontade de Deus, obedecia a Deus. Então tem muito mais a ver aqui com intimidade, com relacionamento, do que com legalismo. Então, Jesus usa essa passagem, né, para demonstrar: olha, Davi fez isso, olha só. E ele diz, depois disso, assim: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, eu, Jesus, né, que é o Filho do Homem, chamado Filho do Homem, é o Senhor do sábado.
A gente vê na Bíblia que Deus fez o sábado por causa do homem, né? Para que o homem descanse e para que o homem tenha um tempo de se lembrar do Senhor, para se dedicar ao Senhor. E não o contrário, né? Não é o sábado feito, não é o homem feito por causa do sábado. Então esse é o princípio. E aqui eles estavam se apegando à forma, né? E não ao conteúdo. Vamos seguir aqui então, versículo 6. No outro sábado, mais uma vez um sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Olha só, eles já estavam aqui de olho em Jesus. Jesus fazia milagres, Jesus ensinava algumas coisas e eles estavam esperando Jesus pisar na bola, Jesus fazer algo que fosse questionável. E eles estavam procurando um motivo. Por isso o observavam atentamente para ver se iria curá-lo no sábado. Eles estavam esperando Jesus tomar uma atitude para curar aquele homem no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Versículo 9. Jesus lhes disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? E eles, claro, certamente pensaram nisso, não é? Versículo 10. Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Repara só, Jesus dá uma lição aqui, fala, né, sobre o princípio por trás do sábado, fala sobre o que é permitido fazer no sábado, né? Fazer o bem ou fazer o mal? Em outro momento, em outro lugar, em outra passagem bíblica, Jesus fala assim: olha, se vocês têm um animal, né, que ficou atolado no sábado em algum banhado, você não vai, né, se esforçar para salvá-lo, para tirá-lo dali? Então Jesus usa também essa passagem dizendo: olha, não é relevante fazer o bem, não importando seu sábado? E aí essa pergunta é uma pergunta que certamente incomodou aqueles homens, né? E Jesus cura aquele homem ali e olha a reação deles, que diz: eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que fazer com Jesus, né? O que poderiam fazer. Ainda assim, ao invés de entender o princípio e ver as obras de Jesus que Jesus fazia, eles pretenderam então ainda fazer algo contra Jesus. Jesus era sábio, Jesus sabia respondê-los, né, e mostrar e denunciar, da forma como ele colocava as respostas, denunciar o pecado no coração deles, né? A indiferença que eles tinham também em relação a essas questões. Vamos para a escolha dos 12 apóstolos. Versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Já é a terceira ou quarta ocasião em que a gente vê isso. Jesus indo sozinho para um lugar para ter um tempo de oração. E aqui diz que ele passou a noite orando a Deus. Versículo 13. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Jesus, ele tem costume de se retirar para orar. E aqui ele faz isso antes de um momento bem importante do seu ministério, que é a escolha dos seus mais próximos, né, das pessoas que andariam mais próximas dele, os seus discípulos de mais perto, que seriam também os apóstolos. Jesus não tinha só esses 12 discípulos. A gente vê em outros momentos, né, no relato bíblico, que existem aqui 12, existe um momento que ele envia 70, existe um momento que tem muito mais gente ainda. Então a gente tem aqui grupos, né, que andavam com Jesus, mas esse aqui era o que estava mais próximo dele. E aqui a gente vai ver agora o nome dessas pessoas. Versículo 14. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Simão apareceu já na pesca, né, que nós lemos nos capítulos anteriores. E seu irmão André também apareceu. Tiago, João, Filipe, Bartolomeu. Tiago e João nós também vimos no episódio da pesca. Filipe, Bartolomeu. Mateus, Tomé. Tiago, filho de Alfeu. Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Mateus aqui é Levi, aquele que Jesus chamou na coletoria de impostos,
o publicano. Então, alguns nomes que nós já vimos nos capítulos anteriores. Importante também, interessante a gente ver que mesmo Jesus tendo orado a noite inteira, em relação talvez até à escolha desses apóstolos, desses discípulos, Jesus ainda assim escolheu Judas Iscariotes, que viria a ser o traidor. Será que Jesus não sabia que ele viria a ser o traidor? Certamente Jesus sabia e havia um propósito atrás disso. Então Jesus não fez isso sem saber, né? O plano, o propósito, a sabedoria de Deus vai muito além do que nós podemos entender. Jesus desceu com eles, com esses 12, e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de toda Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Aqui a gente vê o que eu acabei de falar, que existiam muitos outros discípulos. Estavam ali muitos dos seus discípulos. E estavam ali para ouvir, né, Jesus, para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados de espíritos imundos ficaram curados e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Deveria ser muito interessante, muito impressionante andar com Jesus, ver coisas como essas, né? O fato de tocar em Jesus e ser curado, e tantas coisas assim, interessantes, extraordinárias acontecendo diariamente. É algo que chamava com certeza muito a atenção. E esse trecho que nós estamos lendo agora, alguns dizem ser o mesmo trecho que nós lemos das Bem-aventuranças, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Difere um pouco, talvez, em alguns detalhes. Lucas é, como eu disse, bastante detalhista, mas nós vamos ver no discurso de Jesus e nos ensinamentos que são bastante coincidentes, então provavelmente o mesmo episódio. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Jesus fala que bem-aventurados, né, que seriam felizes, aqueles que se enquadram nessas categorias que Jesus falou, quando ele fala que vocês os pobres. Jesus não está exaltando a pobreza aqui, dizendo que todos devemos ser pobres, não ter recursos, não ter condições, não é isso. Mas ele está falando daqueles que se acham pobres, indignos. E ele diz, pois a vocês pertence o reino de Deus. Ele fala, vocês que agora têm fome de Deus, né? Fome, talvez de justiça, serão satisfeitos naquele momento, né? Quando houver o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir, né? Quem tem tristeza certamente sabe que há uma esperança eterna de alegria. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o nome de vocês como sendo mal. Não porque nós somos maus, não porque nós somos, né, pessoas não bem vistas ou bem-vindas em qualquer lugar. Não por isso. Jesus está falando aqui especificamente por causa do Filho do Homem. Se você for taxado como, for odiado, for taxado, for expulso, for insultado, né, for eliminado de algum lugar por causa de Jesus, pode ficar feliz, né? Considere que isso é uma honra por causa de Jesus, né? Você está sofrendo por causa de Jesus. Agora, de maneira digna, né? Faça a sua parte para ser uma pessoa, como a gente vai ver em outro momento lá na igreja de Atos, né? Que a igreja de Atos caiu na graça do povo. Eles não tinham um comportamento que os levava a ser excluídos ou não bem recebidos. Só que aqui está se falando realmente em perseguição, né? Por ser cristão, por seguir a Jesus, por professar o nome de Jesus, você não ser bem recebido, não se preocupe com isso, né? Se alegre.
E diz: regozijem-se nesse dia, saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. E aqui está falando de algo que a Bíblia fala em alguns momentos sobre o galardão eterno. Né? A nossa salvação independe de nós. Nossa salvação é pela graça de Jesus e recebemos por meio da fé. Porém, as nossas obras que nós fazemos por conta de sermos salvos, né, por causa daquilo que Jesus já fez, acumulam tesouros eternos. Então está falando aqui sobre viver uma vida piedosa, viver uma vida digna do Evangelho, e diz aqui que há uma recompensa no céu, grande é a sua recompensa no céu. Pois assim, né, daquela forma, por perseguição, né, por serem odiados, por serem expulsos, tudo que Jesus disse antes, pois assim os antepassados deles, daqueles judeus, por exemplo, trataram os profetas. E agora Jesus vai fazer uma comparação, uma contraposição aqui. Mas ai de vocês os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. De novo, Jesus não está condenando a riqueza quando ele diz ai de vocês ricos. Existiam várias pessoas no Antigo Testamento que a gente vê que eram ricos. Abraão era rico. Jó era rico. Né? Jacó certamente tinha bastante posses. Nós vemos várias pessoas no Antigo Testamento que eram ricos. Salomão, por exemplo. O rei Salomão. Mas que está falando daqueles que colocam a sua esperança na riqueza. Ai de vocês os ricos, pois já receberam a sua consolação, que colocam a sua segurança, acham que está tudo bem porque são ricos, né? Vão receber, vão sentir, né? Quando tudo isso passar. Fala também, ai de vocês que agora têm fartura, que colocam o seu coração nas suas posses, nos seus bens, naquilo que tem, achando que está tudo bem assim, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, se alegram com a sua vida, sem considerar a eternidade, porque haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês. É ruim nós vivermos uma vida que somos bem vistos? Acabei de falar antes que não, né? Mas aqui está falando de alguém que vive assim para impressionar os outros, para ser bem recebido, só para receber elogio ou para receber favores em troca, né? Quando todos falarem bem de vocês, por isso, ai de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês, olha o ensino de Jesus agora, a vocês que estão ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam vocês também a eles. Jesus está falando aqui de uma medida, de uma régua muito mais alta do que a normal, do que a tradicional, que o mundo utiliza como algo ético, moral ou esperado. Jesus fala aqui de amar o inimigo. Jesus fala de fazer o bem àquele que odeia, abençoar quem amaldiçoa e orar por quem maltrata. Jesus está falando aqui de atitude, né? Não se pode esperar que alguém morra de amores por um inimigo, não é isso, não é uma questão de sentimento, mas é uma questão de atitude. Em outra passagem diz que se o teu inimigo tem fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, né? Porque fazendo isso vai acumular brasas vivas sobre a cabeça dele. Então está falando de atitude, atender na sua necessidade, não negar, né, aquilo que ele precisa. Então está falando aqui, ame o seu inimigo. Faça o bem, né? Haja com amor para com ele. Faça o bem a quem te odeia, abençoa. Não deixa que a atitude dele condicione a tua resposta.
seja protagonista, né? Faça e não reaja. Haja e não reaja. Se alguém bater em você numa face, ofereça também a outra, né? Está dizendo aqui sobre ser passivo? Não. Mas está falando aqui sobre aceitar receber o dano. Está falando aqui sobre não reagir, não ser reativo, não agir de forma beligerante, né? Não ser agressivo. Se alguém bater numa face, ofereça a outra. Se alguém tirar a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo o que te pede, né? E se alguém tirar o que pertence, não exija que devolva. Aqui é uma outra lição. Às vezes a gente está disposto a emprestar algo, mas a gente cobra de volta. O texto bíblico nos fala que se alguém tirar o que te pertence, né, não exige que o devolva. E se tu empresta, esteja disposto ou esteja ciente de que aquilo que tu emprestou pode não voltar, né? Então, esteja disposto a sofrer o dano. Jesus sofreu o dano do nosso pecado na cruz. Estejamos dispostos a sofrer o dano também por amor. Como vocês querem, isso resume muito, como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Nós estamos acostumados a ouvir muito assim, olha, o que eu não quero que façam a mim, eu não faço aos outros. Jesus coloca diferente, o que eu quero gostaria que fizessem para mim, eu devo fazer aos outros. É muito menos passivo, é muito mais ativo. Então é isso que Jesus está dizendo, né? Nós devemos agir, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Que mérito vocês têm se amarem aos que os amam? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? O que eu disse há pouco. Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, estejamos dispostos a sofrer o dano, estejamos dispostos a amar de forma incondicional. É isso que Jesus está ensinando aqui. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será medida para medir vocês. Jesus está dizendo aqui, olha, se você não quer ser julgado, não julgue. Se você não quer ser condenado, né, não condene. E diz aqui também, pois a medida que vocês usarem para medir os outros, vocês serão medidos também. Então, cuide com como você espera, né, dos outros, que você cobra dos outros, né, porque isso também faz com que nós tenhamos que ser medidos da mesma forma. Jesus fez a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. E aqui vem agora um exemplo muito interessante, né, sobre essa questão do julgamento, sobre a questão de chamar a atenção do outro, sobre a questão de reparar a vida do outro. Diz assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Olha a diferença de proporção, um cisco e uma viga. Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Isso tem a ver com o que Jesus dizia há pouco, né? Pode um cego guiar outro cego, não vão os dois cair no buraco? É importante nós examinarmos a nossa vida, né? Cuidarmos da nossa vida para podermos também ajudar o outro. Não diz que aqui nós não devemos, né, falar do cisco no olho do irmão e nem ajudar o irmão, mas devemos olhar o nosso antes, né? E resolver a nossa questão antes, o nosso problema antes, para poder estar em condições de ajudar os outros e poder aqui até apontar, né, como disse aqui, o cisco no olho dele para que também possa ajudá-lo. Árvore o seu fruto, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. A lei que dá semente, da semeadura, né?
a semente, a árvore frutifica conforme a sua semente. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Para que a gente possa transbordar coisas boas na vida dos outros, nossa boca possa falar palavras que abençoam, que as nossas atitudes sejam atitudes que ajudem, que colaborem, que sejam benéficas, nós precisamos colocar coisas boas no coração. Diz aqui, né, do homem bom tinha coisas boas do tesouro que está no seu coração. Coloque para dentro do seu coração, da sua mente, coisas boas. E aqui a palavra de Deus é o maior tesouro que a gente pode cultivar e guardar no coração. O salmista dizia, guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti, não pecar contra o Senhor. Então o maior tesouro que nós podemos ter é a palavra de Deus, nosso coração, nossa vida, guiando o nosso viver. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Olha que duro isso. As pessoas que estavam ali, aquela multidão, olhando Jesus, né, escutando Jesus, talvez chamavam Senhor, 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 para cá, Senhor, para lá. Mas Jesus diz, por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu digo? Não me obedecem, né? Não andam conforme o que eu estou ensinando? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Jesus compara aqui aquele que ouve a sua palavra e obedece, pratica, vive com aquele construtor sábio que constrói a sua casa sobre a rocha, alicerçando a sua vida no lugar seguro, a sua casa no lugar seguro. E a torrente, a chuva, né, a enchente vem e não derruba a casa, ela está bem construída. Mas o homem que ouve as palavras, não as pratica, é como alguém insensato, outra passagem diz, né? Que construiu a casa sem alicerces, direto no chão, e vem a mesma tempestade e abala aquela casa e ela tem uma destruição completa. As casas por fora talvez fossem bonitas igual, fossem, né, tivessem adornos, enfeites, fossem aparentemente muito interessantes, muito atrativas, talvez o local fosse bonito. O que diferenciou o fim das duas foi a sua fundação, foi o seu alicerce, a sua base firme na rocha ou superficial no chão. Então que a nossa vida aqui possa ser também construída, alicerçada na base firme, sólida, na rocha que é Jesus. E possamos ouvir essas palavras que Jesus está falando aqui, né, e nos textos que nós estamos lendo, e praticar para viver isso que a palavra está nos ensinando. Hoje, esse capítulo bastante desafiador, tem muitas lições aqui, o tempo é curto para a gente compartilhar tudo, mas de repente, lê de novo, né? Faz a tua leitura devocional, pensa sobre esses textos, marca aquele que chamou a tua atenção, reflete, ora a respeito, que Deus possa falar ao teu coração através dessa palavra. Amanhã continuamos com mais um capítulo de Lucas, capítulo 7. Até mais, continua conosco nos próximos dias.